Doutora Érica, eu tô pensando aqui que quando a gente vai prescrever para criança com estrabismo, você não prescreve tudo pro míope, né? Você prescreve tudo pro hipermétrope, Não entendi correto? a sua, não entendi a sua pergunta. Quando a gente tem uma criança com estrabismo e eu vou prescrever para ela a refração, eu não E tu- prescrevo e- tudo para criança míope, né? Não, por que não? Eu achava que era aquela questão que o mundo da criança é de perto, né? Então você não quer corrigir tudo. A criança. Não, o míope, se você não prescreve tudo, a criança não vai enxergar. Por mais que o mundo dela seja de perto, ela não vai enxergar. Mas Agora, eu... Ah, falando com relação à acomodação, entendi. São duas coisas diferentes, você fala, né? entendeu? Aí você tem a esotropia acomodativa. Uhum. Aí você precisa prescrever tudo da hipermetropia. Aham, É o entendi. contrário, entendeu? A XT intermitente, que a gente vai ver, se você tem uma miopia, você tem que prescrever, por quê? Essa XT intermitente, ela é devido à não focalização da imagem. Quando você prescreve tudo, a criança volta a ficar mais orto. Uhum. Então, na XT intermitente, a sensorialidade é normal, tem um bom prognóstico e é mais frequente em mulheres. Então, a gente sabe que 57,4% da XT intermitente ela inicia antes dos 3 anos de idade, sendo que 32,3% inicia antes do primeiro ano de idade. Aí, Jean Paulsky ele tem uma teoria sobre a evolução das exos. Então, o paciente iniciaria com uma exoforia, que, se não tratada, evoluiria para uma XT intermitente, que não tratada evoluiria para uma XT permanente. E qual é o quadro clínico da XT intermitente? Então você tem a supressão do olho desviado, tá? Então quando o olho está reto, está ok, mas assim que ele desvia, você suprime o olho, a criança suprime o olho. Tanto que é mais comum você ter diplopia na XT ou na ET? Hum? ET? Na ET. Você vai ter a astenopia, tá? E a diplopia ela é bem ocasional, por quê? Porque ela suprime o olho. E você tem o que o paciente fala, muitas vezes abre o campo visual. O olho está aqui, o outro está ali, ele tem um campo visual maior. Por quê? Qual que é o escotoma da XT? A gente não falou que o escotoma da ET é aquele escotoma de Harms-Eyes, que é um escotoma macular que se junta ao escotoma na mancha cega. E qual é o escotoma da XT? Na mancha cega. Não. Alguém? Hum? Alguém sabe? Hum? É retina temporal. Tá? Então, a hemiretina temporal não pega a mancha cega. Tá? Então, ele não pega a mancha cega. Por isso que você tem muitas vezes o quê? Você tem a ambliopia, ela é mais comum na ET ou na XT? Na ET? Na ET, por quê?
Porque a mancha cega pega mais mácula. Porque o escotoma da ET é o escotoma de Harms-Jakes, é o escotoma macular que se junta ao escotoma Falei uma macular. palavra errada. Tá? Já na XT é hemiretina temporal, ou seja, não pega a mácula. Tá? Então, o paciente vai ter fotofobia também. Ele fecha um dos olhos na luz intensa, geralmente é o olho que mais desvia. E quando ele vai olhar para perto, ele acaba fazendo ele entra em tropia. Então, ele pisca para juntar os olhos, para recuperar a fusão. E a refração mais comum é o astigmatismo hipermetrópico composto baixo. E quais são as condições sensoriais? Como eu falei, o escotoma de supressão é da hemiretina temporal. A ambliopia é menos frequência e intensa, se comparado a XT e ET. E como é a correspondência sensorial? Quando o paciente está orto, é normal. Quando está XT é sensorial e a diplopia ela é cruzada. Lembra? XT, a diplopia é cruzada. ET, a diplopia é homônima. Então, condição com relação a condições motoras, a magnitude de desvio em função da função de fixação. Ele pode ser, quando o desvio é maior para longe do que para perto, você tem um excesso de divergência. Com o desvio para longe, ele é menor do que o de perto, você tem uma insuficiência de convergência. E quando o desvio para longe é igual para perto, é básica, a gente chama de XT básica. Qual a importância disso? Alguém sabe? Tratamento? Importância do tratamento? Exatamente, o importante é o tratamento, tá bom? Tá? Então, condições motoras. Então, no excesso de divergência, pode simular o tipo básico, isso é importante. Tá? Então, por quê? Porque você tem uma convergência acomodativa, pode aparecer ou ao ocluir dos olhos ou colocando lentes positivas, e o aumento de desvio para perto equivale ao de longe. Então, você sempre tem que lembrar que o excesso de divergência pode simular um tipo básico. Ele pode, no seu consultório chegar, o desvio para longe está igual para perto, é básico. Mas se você oclui dos olhos ou coloca a lente positiva de 3 graus nos olhos e depois refaz o teste ortótico, você vai ver que na verdade é um excesso de divergência. E como a Paula falou, isso aí é importante para a cirurgia. Você pode ter anisotropia em V, 15%, e X, também 60%, devido ao reto lateral inelástico. O que é isso? É o Rectus Tight Syndrome, Reto Lateral Tight Syndrome, ou seja, a síndrome do reto lateral inelástico. Quando o paciente faz, tipo aqui agora, ele faz uma levoversão. Quando está na linha média, ok, os vetores dos músculos estão alinhados. Só que quando ele vai para cima ou ele vai para baixo, o reto lateral aqui ele está inelástico. Então ele cria um vetor na bissetriz. Então, quando ele vai subir, esse olho sobe mais, ele faz um upshoot. E quando ele desce mais, fazendo um downshoot. Então, muitas vezes você tem o quê? Você tem uma pseudo-hiperfunção dos 4 músculos oblíquos. E lembrar que ele diminui o desvio nas lateroversões e a DV dele é muito raro. Então aqui a classificação, você pode ter uma exoforia, uma xista intermitente de difícil constatação, uma xista intermitente com diplopia ocasional, ou seja, o paciente tem pouca supressão, uma xista intermitente sem diplopia, que o paciente vai ter muita supressão, ou uma XT permanente, aparentemente permanente, ou a XT mesmo, a exotropia verdadeira. E qual o tratamento? Limite, 15 dioptrias, outros 18 a 20 ou 25, varia muito de escola a escola. E qual a finalidade? É a prevenção ou cura das perversões sensoriais e a melhora do reflexo fusional. E qual é o tratamento? Então, primeiro, você tem um tratamento preventivo, que depende da idade, tá? Em menores de 4 anos de idade, você faz o quê? A oclusão antisupressiva. Como é que se faz a oclusão antisupressiva?
Hum? Você penaliza um olho, mas sem tirar totalmente a visão, né? Sim, como faz? Você pode colocar um grau que não é exatamente o que o paciente precisa, né? Não, não. A oclusão. Hum, Você alterna a oclusão? Qual olho? Então, geralmente você faz uma oclusão alternada, cada dia um olho e poucas horas. Então, paciente com 1 ano de idade, como você faria uma oclusão antisupressiva para XT intermitente ou para XT? Para XT intermitente. Hum? 1 ano de idade, 1 hora, cada dia um olho, 1 hora. 2 anos de idade, cada dia um olho, 2 horas por dia. 3 anos de idade, cada dia um olho, 3 horas por dia, e assim, e o máximo de 3 horas antisupressivo, tá? Que eu gosto de fazer. Você pode usar lentes negativas, lembra, antes de 4 anos de idade, tá? O que é lente negativa? Por quê? Você vai estimular o que com a lente negativa? A lente negativa, o que ela vai fazer? Ela vai trazer a imagem da retina para trás ou para frente? Pra trás. Para trás. Então você vai estimular o quê? Acomodação? Você pode estimular a acomodação. Oi, fala. Não, é isso mesmo que eu falei. Acomodação, não sei. Acho que não é. Não é, né? Lembra, o míope, a imagem aparece antes ou depois? Depois. Antes, não é? Isso aí. Antes. Mas lembra, XT intermitente, hora ele está orto, hora ele está em XT, certo? Por que você vai usar lente negativa? Você é orto, colocou uma lente negativa, a imagem vai para trás ou para frente da retina? Pra trás. Para trás. Então, o olho consegue trazer a imagem de trás para a retina para a retina? Consegue acomodando, né? Consegue acomodando. Aí, você lembra o que da acomodação? Qual é a tríade assim seria do Oi? Qual é a tríade? Nossa, travou tudo aqui, doutor. Por favor, repete. Qual que é a tríade da sincinesia do olhar para perto? Acomoda, converte e mais alguma coisa. Acomoda, converge e faz miose. Então você vai estimular que um olho convirja. Então ele vem para orto. Por isso que você usa a lente negativa. Agora vamos fazer o seguinte: como você calcula isso? A lente negativa é -3 sempre. Você faz a refração estática, sempre baseado na refração estática. O paciente tem +3. Quanto você prescreve?
Não entendi. Tem que chegar em -3? Não, além do tratamento da lente negativa é estimular a convergência, certo? Para deixar o olho alinhado. Agora, se o paciente tem +3 na refração estática, quanto você prescreve? Plano. Não. Você prescreve -3. Se o paciente tem +2, -3. Se o paciente tem +1, -3. Por quê? Você não quer estimular a convergência? Se o paciente cicloplegiado tem +3, quer dizer que no normal ele já acomoda 3 graus. E mesmo acomodando 3 graus, ele ainda tem uma XT intermitente. Então você tem que dar a mais do que isso. Entenderam? Ou não? Entendi. Agora, se o paciente cicloplegiado tem -1, quanto você prescreve? -3. -4. -4. Porque com -1 ele não consegue acomodar. Então, com -3, você tem que dar mais força ainda. Tá? E você pode usar cicloplégicos também, porque aumenta da convergência acomodativa. E o tratamento curativo? É nos desvios não acentuados, com boas condições sensório-motoras. E você pode fazer o quê? Exercícios ortóticos para combater a supressão. Você pode usar a barra de filtro de densidade crescente de Bagolini, o filtro polarizado combinado com televisão. Isso aí usava muito antigamente, hoje não se usa mais. E a XT intermitente tratada com prisma é ineficaz. Por que ineficaz? Porque tem hora que vai estar horta. Imagina se você, exatamente, você passa o prisma para esse carinha. Vai funcionar como? Vai funcionar quando ele tiver XT. Mas quando ele tiver orto, o que acontece? Ele vai para ET. Vai fazer um ET nele. Exatamente. Então, e o tratamento cirúrgico? E quando o tratamento ortótico é ineficaz, tá? Ou seja, você vê aquela transformação de XT intermitente em XT. Agora, John Polsky preconiza o tratamento da XT intermitente para maiores de 6 anos. Por quê? Qual é o target da você operar a XT intermitente? Você quer deixar o paciente como? É horto. Não. Você busca sempre a micro ET. E se você operar antes dos 6 anos de idade, você vai entrar nas perversões sensoriais da micro ET. Então, de modo geral, sempre opera assim acima de 5 anos. Então, você vai buscar sempre a micro ET, ou seja, um desvio de ET menor que 10. Quando você tem uma insuficiência de convergência, ou seja, o desvio para perto é maior do que para longe, você pode fazer um retrocesso de ressecção monocular. Mas se você tem um desvio um excesso de divergência, quando o paciente olha para longe, o desvio é maior do que olha para perto. Então você vai fazer um duplo retrocesso dos retrolaterais. E lembrar sempre da síndrome do retrolateral inelástico.